tudo bem? Aqui quem fala é Silvano Osiris, co-criador do Amor Evolutivo. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo de material de apoio do livro Amor Evolutivo. E o que é o material de apoio de hoje? Hoje nós vamos fazer um vídeo de exemplo sobre a aplicação prática da EFT, que se chama Emotional Freedom Techniques, ou Técnicas da Libertação Emocional. Então, o que é essa técnica, resumidamente? É uma técnica que pode ser chamada também de acupuntura emocional sem agulhas. Essa técnica ela é muito versátil e foi uma das primeiras que eu aprendi como terapeuta e para aplicar no meu próprio autodesenvolvimento. Essa técnica ela é muito fácil e pode ser auto-aplicada. Isso é a parte mais interessante, porque com essa técnica você não fica sempre dependendo de um profissional para te fazer um processo de autoconhecimento terapêutico, porque daí tu tem ferramentas para ti mesmo utilizar e quando tu estiver precisando trabalhar alguma questão emocional, libertar alguma crença, entre outras coisas. Então vamos lá. Que tipos de questões eu posso trabalhar com EFT? Então, qualquer questão emocional, crenças, traumas emocionais, emoções muito fortes que estão te atrapalhando, até para preparação, para fazer uma apresentação, para provas, qualquer coisa, né? Praticamente qualquer coisa. E ela é muito bom também para quando surgir uma DR, algum assunto que tu não esteja conseguindo lidar com o teu parceiro, trabalhar nas questões emocionais ligadas a isso para encontrar qual é a raiz, qual é a causa que vem lá de trás da infância, né? Ela ajuda como se fosse, eu vou puxando, vou trabalhando bem específico numa situação do presente e vou deixando o meu inconsciente, minha intuição trazer outras situações mais antigas que estão relacionadas a isso, porque sempre que tu está trabalhando com o teu parceiro, uma briga nunca é só uma briga, ela sempre está escondendo algum trauma, algum bloqueio emocional que vem do passado, dos relacionamentos anteriores e até mesmo da infância. Então, qual é o primeiro passo para trabalhar com EFT? É definir bem qual crença e qual sentimento, problema central eu quero trabalhar. Aqui como exemplo, eu escolhi uma das crenças que eu listo naquela lista do exercício de EFT do livro, que é essa crença é uma das principais que todo ser humano acaba passando em algum momento, que é as situações da vida, como a sociedade nos trata, até questões mesmo com nossos pais fazem a gente acreditar que não merece ser amado. Então essa é a crença que a gente vai utilizar como exemplo. Eu não mereço ser amado ou amada. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro tu vai lá, pega um papel, escreve no papel o que tu vai trabalhar. A partir disso, escreve no papel, olhe para essa crença, se concentre, faça umas respirações para te centrar e a partir daí tu vai perguntar para si mesmo e aceitar a primeira resposta que vier. E preste atenção que é muito importante aceitar a primeira resposta, porque geralmente ela é mais autêntica, mais genuína, não deixou a nossa mente, o nosso ego contaminar. Então tu vai se concentrar naquela frase, naquela emoção e vai perguntar: de 0 a 10, o quanto eu sinto que isso é verdade? Ou se não for uma frase de verdadeiro e falso, tu alterna. O quanto eu sinto de 0 a 10, o peso emocional dessa emoção ou dessa situação. Deixa vir. Primeiro número que vier à mente, sei lá, 7, por exemplo. Aí aceita como verdade esse 7, né? E coloca do ladinho, ele pega teu papel, coloca do ladinho da frase. E a partir daí, tu pode, vamos tentar agora, vou usar uma dica para vocês, para não ficar só nessa frase superficial, porque nem sempre essa frase pode ser a certa ou a mais provável, né? E geralmente uma crença central, um problema central, ela tem muitas outras coisas que podem estar por trás. Então eu vou te fazer algumas perguntas para tu refletir sobre essa tua frase, sua crença ou emoção, e tu vai escrevendo embaixo como subitens, tá? Então a primeira pergunta que tu faz a si mesmo é: quais as evidências comprovam isso? Quais evidências comprovam que eu não mereço ser amado? Utilizando o nosso exemplo. Vai lá no papel, escreve embaixo. Continua agora a próxima pergunta. Quais foram as experiências que me fizeram acreditar ou comprovam que eu não mereço ser amado? Ou a sua frase, né? Vai lá, escreve novamente. E por último, pega novamente a tua frase, a gente vai utilizar nosso exemplo aqui, né? Que culpas eu sinto em relação a isso? Que culpas eu sinto em relação a não ser amado ou a sua questão?
vai lá, anota todas essas frases como subitens daquela principal que você escolheu. A partir daí, faça aquele mesmo teste de verificação de peso emocional ou de verdade. De 0 a 10, o quanto eu sinto que isso é verdade. De 0 a 10, qual é o peso emocional que isso tem pra mim. Aceita primeiro número que vier à cabeça e vai colocando do lado de cada frasezinha. Bom, agora que você tem esse material, se você ainda não conseguiu fazer, pode pausar esse vídeo, escreva, faça com calma. Não precisa nem ser hoje, se você quiser pode continuar o vídeo outro dia, depois que você já fez uma lista bem completinha. Porque é bem importante, né? Tu criar a sua própria lista, né? A partir daí, depois que tem esse material, vamos colocar a prática, né? Vou te mostrar quais são os pontos que a gente utiliza. O primeiro ponto que a gente utiliza é no processo de quebra de autossabotagem, que a gente usa o ponto que no FT eles chamam de ponto do Karatê. Depois a gente vai fazer a aplicação, agora só estou te mostrando quais são os pontos. E daí depois que a gente faz esse primeiro ponto, a gente vai para o segundo ponto, que é o início da rodada mesmo. Na rodada de FT que a gente faz várias rodadas para uma mesma questão. O segundo ponto é no topo da cabeça. Quem tem o livro tem um desenho lá explicando, mostrando todos os pontos. Depois vem o canto do olho, o outro canto, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca. Vai batendo aí para se acostumar e acompanhar, para não ter que depois, quando estiver fazendo o processo, pensar muito qual o próximo ponto. Porque quando está fazendo o processo, a gente tem que se concentrar na questão que a gente está trabalhando. Depois, o ossinho da clavícula. E o último ponto é os 2, 3 dedos abaixo das axilas, tu toca. Os toques podem ser bem tranquilos, com 2 dedos, 1 dedo, ou como tu preferir. E a partir daí vai fazendo. Então vamos começar. A gente pega a nossa frase, que geralmente a questão que a gente trabalhou, às vezes ela pode ser uma frase muito, muito grande, né? Então faz um resumo dela, pega essa frase, tipo, eu não mereço ser amado. Já é uma frase pequena, mas a gente pode fazer um resumo só como se fosse um atalho para essa frase, tipo, não mereço ser amado, tá? Mas como aqui é um vídeo de exemplo, eu vou usar a frase completa para vocês não se confundirem nas primeiras aplicações. Bom, vamos lá. Daí a gente tem uma frase de preparação que a gente utiliza para o processo de quebra de sabotagem, que é a seguinte: mesmo que eu acredite que eu não mereça ser amado, mesmo que eu sinta tal sentimento, mesmo que tal coisa tenha acontecido, daí tu vai colocar a sua frase, mesmo que eu não mereça ser amado, eu me amo e me aceito profunda e completamente. A gente repete esse processo 3 vezes, geralmente, ou quantas vezes você sentir. Mesmo que eu não mereça ser amado, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Se a tua questão ela está envolvida a questão do perdão, mesmo que seja auto-perdão, você pode completar também. Assim, ó. Mesmo que eu não mereça ser amado, eu me amo e me aceito e me perdoo profunda e completamente. Bom, depois de fazer as 3 vezes, ou o número de vezes que você sentiu que isso está preparado, a gente começa a fazer a rodada propriamente dita, começando pelo ponto da cabeça. Daí. Eu não mereço ser amado. A gente vai repetindo. Eu não mereço ser amado. 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 Nas primeiras rodadas, recomendo que você use só a tua frase principal. Depois, tu pode começar, além de usar, tu pode alternar entre a frase principal e falar sobre várias frases, sentimentos que tu sente ou outras falas, histórias relacionadas com a questão. E, principalmente, não tenha medo de repetir algo negativo, porque como no mundo do autoconhecimento a gente tem muita questão do pensamento positivo, tem pessoas que a primeira vez que ela vem e se depara com essa técnica acha que ela pode criar alguma coisa negativa porque está repetindo a coisa negativa, mas na verdade
Aqui a gente está trabalhando justamente para acessar a questão negativa que a gente tem que libertar. Essa técnica, não tenha medo de repetir, porque o fato de estar fazendo os toques está mandando energia para curar, como se fosse um circuito emocional energético do teu corpo que está meio mais apagadinho. A gente vai mandando energia e a gente precisa focar no problema, porque se tu ficar só falando frases positivas, o problema não vai sumir. E isso é um problema que eles têm na questão do mundo do autoconhecimento, que é focar só no lado positivo e acabam bem fugindo dos problemas. Na verdade, a gente tem que mergulhar no nosso lado sombra, integrar os sentimentos, libertar, ter catarse, o que for que precise, e a partir daí, depois, quando a gente limpou, daí vai funcionar o pensamento positivo propriamente dito. Daí tu vai conseguir programar a tua mente com novas crenças positivas, que na verdade muitas vezes tu nem vai precisar forçar uma programação nova positiva, porque como tu limpou o negativo, a tua essência está livre, positiva tá livre para vir para fora. E daí, naturalmente, tu vai acreditar no amor, vai acreditar nas coisas positivas. Vamos agora para a segunda rodada alternando. Vou dar alguns exemplos de como você pode fazer. E o legal é que no final de cada rodada, faça o número X de vezes que você sentir, você vai parar, expira pela boca, solta todo o ar e volta nas frases que tu fez ali e verifica que mudança teve naquele número. Novamente, o primeiro número que vem à mente. Porque o processo é que aquele número vá diminuindo até zerar de preferência, ou se você não conseguir zerar, você pode tentar buscar outras frases que estão por trás, ou simplesmente às vezes chega um limite que teu corpo não consegue liberar mais emoções daquilo naquele dia. Então você pode fazer bastante num dia. O ideal é que faça no máximo 30 minutos, que é mais ou menos um tempo bom para liberar bastante coisa e também não cansa muito, porque daí quando tu dormir, teu corpo vai se reprogramar, tua mente inconsciente vai terminar de liberar e no outro dia você pode continuar o processo, ok? Vamos para a segunda rodada. Não vou fazer de novo a preparação, vamos direto para as batidas. Eu não mereço ser amado. Eu acho que eu não mereço ser amado porque meus pais não me deram atenção suficiente. Na escola ninguém gostava de mim, eu ficava excluído. Eu fui rejeitado muitas vezes, fui uma criança sozinha. Quando eu tentava me aproximar das meninas ou dos meninos, eu recebia não sempre, ninguém queria ficar comigo. Eu não mereço ser amado. Eu sinto muito medo de ser rejeitado. Eu sinto muita tristeza, porque eu acho que eu não mereço amor. Então, aqui eu dei alguns exemplos e você pode usar, nessa segunda fase, tu pode usar as tuas próprias fases daquelas perguntas que a gente fez para trabalhar. Bom, agora que a gente fez, vou dar algumas dicas auxiliares que podem te ajudar a ir mais profundamente nessa liberação. Uma coisa que você pode fazer enquanto está fazendo os toques, depois que você já se acostumou com eles, você pode utilizar os estímulos das práticas corporais de autorregulação emocional. O que é isso? É utilizar todos os teus mecanismos do teu corpo para ajudar a liberar aquelas emoções mais rapidamente. Você pode usar, enquanto se debate, você pode ficar piscando, porque nosso olhar tem a ver com as crenças e memórias reprimidas. Pode ficar mexendo com a língua, mastigando, se você tem relação com raiva. Você pode chacoalhar os ombros e principalmente é muito bom você deixar as tuas extremidades tremerem, inclusive até o pé. Não vou fazer aqui porque não tem como mostrar aqui, mas tremer a perna e o pé como se fosse tentar que esses tremores se tornem espontâneos, que a partir daí dessa espontaneidade, teu inconsciente pode utilizar essas vias corporais como catarse para liberar. Ok? Bom, não se preocupe caso alguns itens não diminuam, ou às vezes até pode acontecer de aumentar. O que importa é tu seguir a tua intuição e confiar no processo. E se se tu não vê mudança nenhuma, tenta mexer nessas frases ou trocar para outra questão. E vai atualizando os números, vai tentando, até
zerar todos, ok? Isso também, respeite seu limite, o quanto teu corpo e tua mente consegue liberar, né? E não tenha medo de descobrir coisas novas, que o teu corpo tua inconsciente só vai liberar aquilo que tu tá preparado para trabalhar, né? E caso venha uma questão muito forte, descubra uma questão, um trauma que tu não esteja sabendo lidar, você pode procurar um profissional, um terapeuta, psicólogo, coach, o que você sente mais afinidade, o que você acha que precisa nesse momento, né? E se você tem uma situação para você buscar FT sobre situações específicas, no YouTube tá cheio de vídeos de FT para várias questões bem específicas, então você pode ir lá digitar na busca do Google EFT para medo, EFT para culpa, EFT para perdão, e você vai encontrar diversos exemplos e muitas profissionais fazendo rodadas gratuitas e trabalhando ali, isso e pode ajudar muito no teu processo, né? Do teu amor evolutivo, de libertar todas essas sombras, e aí isso tudo vai fazer com que seu relacionamento vá para patamares cada vez mais elevados, né? Então, espero que você tenha gostado, aproveite essa técnica e coloque em prática com frequência. Absorva essa ferramenta e leve daqui em diante para a sua vida como uma ferramenta, porque ela pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Foi uma das primeiras que eu conheci e utilizo até hoje, me ajudou muito na questão de prosperidade, de crenças limitantes, né? Então eu espero que você aproveite e sempre que tiver uma questão emocional ou até um mesmo estresse do dia a dia, utilize essa técnica, tu vai ver que tu vai dormir muito melhor, tu vai ter... É muito bom essa sensação de independência, de tu conseguir tu mesmo lidar com as tuas próprias emoções, ok? Um abraço para ti e até a próxima.